Vamos dar sequência, portanto, à nossa série de mensagens no livro de Gênesis. E eu peço para que a igreja abra as suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, e tu, no decurso das muitas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Aliança. Esse é um termo fundamental do Antigo Testamento e, na verdade, de toda a Escritura, um dos principais temas. E quando pensamos em aliança, a palavra aliança, imediatamente nos vem à mente o anel da aliança. E o casamento é um tipo de aliança. Aliança em que homem e mulher fazem uma aliança jurando fidelidade, uma aliança jurando cuidado, o amor, a parceria, o companheirismo pelo resto da vida. E vocês já devem ter ouvido falar aquela explicação de por que usamos um anel, né? O anel da aliança, porque ele não tem princípio nem fim, é uma explicação popular, ou seja, a ideia de perpetuidade, a ideia de algo que não terá fim, algo que vai perdurar, pelo menos no âmbito da existência humana, por toda a nossa existência. E assim, o anel se tornou um poderoso símbolo da aliança do casamento. Isso já desde a antiguidade, em diversos povos, e o cristianismo incorporou e aperfeiçoou isso por meio da cerimônia do casamento e da aliança de casamento. Agora, quando a Bíblia fala em alianças, ela vai muito além da aliança entre homem e mulher. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 17, nós temos uma das alianças mais importantes de toda a narrativa bíblica. A aliança, ou digamos, em outras palavras, a confirmação da aliança de Deus com Abraão. E essa aliança, inclusive, terá um sinal. Veremos mais adiante, ao longo da pregação, que haverá um sinal da aliança, que é um sinal no próprio corpo de todos os homens descendentes de Abraão e de seus descendentes, que é a circuncisão. Esse será o sinal dessa aliança. Mas, em que sentido a aliança de Abraão é importante para nós, igreja cristã, hoje, no ano de 2024. E à luz do texto que nós lemos aqui, vocês perceberam bem da nossa leitura, vocês viram que Deus fala que fará uma aliança perpétua com Abraão e com a sua descendência, aqui claramente apontando para um aspecto biológico, e que dará a posse da terra perpetuamente também. E aí vem a pergunta, o que isso significa? A posse da terra perpetuamente, uma aliança com um povo, a descendência de Abraão perpetuamente. Falaremos sobre isso essa manhã. Mas, para entendermos o contexto das promessas que Deus faz aqui a Abraão, e na verdade de todo o capítulo 17 que nós vamos analisar aqui, é importante nós retrocedermos um pouquinho, relembrarmos a mensagem da semana passada e também o capítulo que antecede o capítulo 17, que é o capítulo 16. Se vocês lembrarem da pregação da semana passada, Deus firma uma aliança com Abraão. A pessoa pergunta, poxa, Deus está fazendo uma nova aliança com Abraão? Vai de novo fazer uma aliança?
Na verdade, como eu falei na pregação da semana passada, Deus gradativamente, ao longo da vida de Abraão, Deus vai revelando para Abraão o que ele fará. Começa de uma maneira muito abstrata, sai da tua terra e vai para um lugar que eu estou te mostrando. E depois ele vai tornando isso mais concreto, dizendo que vai lhe dar toda aquela terra onde ele está habitando e manda Abraão percorrer. E depois ele diz que vai fazer Abraão extremamente fecundo. E aí Deus faz uma aliança com Abraão, manda que ele parte os animais e somente Deus passa no meio daqueles animais. Ou seja, somente Deus assume as maldições da aliança naquele momento. E aí Deus promete nessa ocasião a Abraão que ele será extremamente fecundo e que não será um escravo da sua casa que vai herdar. Abraão não tem filhos. E assim se encerra o capítulo 15 com a promessa de que Abraão terá uma herança biológica, alguém que herdará as promessas. Mas o tempo passa. Desde que Abraão foi para Canaã, já haviam se passado, até o capítulo 15, passaram pelo menos uns 10 anos. E o tempo continuou a passar, e Abraão poderia estar se perguntando, e o que vai acontecer? Onde está a promessa de Deus? Eu já sou idoso, minha mulher é idosa, ela não tem filhos, eu não tenho filhos. Como essas promessas se cumprirão? Então no capítulo 16 nós vemos então o ser humano resolvendo dar uma ajudinha para Deus. Quando o ser humano cansa de esperar pelas promessas, ele resolve agir de uma maneira, podemos usar a expressão, está em moda, sinérgica, sinergismo. Eu vou dar uma mão para Deus. Ele prometeu uma descendência, mas a descendência não veio. Então Sara toma uma decisão, ela é muito proativa. E ela resolve dar uma ajuda para Deus. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu já sou velha, eu não tenho filhos, eu fui estéril toda a minha vida. Então é óbvio que se eu ficar aqui parada, nada vai acontecer. Então ela tem uma ideia brilhante, entre aspas, uma ideia que naquela época e naquele tempo era aceitável. Era um costume dos povos de onde Abraão era originário, ou seja, da região de Mesopotâmia, da região de Ur, da região da Babilônia, da região da Síria. Esse costume existia, que era quando uma mulher casada com alguém fosse estéril, se permitiria que essa pessoa, se ela tivesse uma serva, outra pessoa tivesse um filho em nome dela. E esse filho seria considerado como se dela fosse, apesar de ter nascido, da escrava ou de outra mulher. E percebam vocês que isso é realmente chocante para os nossos tempos, porque não havia inseminação artificial, não havia nenhum tipo de técnica de reprodução assistida, mas Abraão tinha que ter relações sexuais com uma outra mulher, no caso com a serva de Sara, a sua esposa. Então, é o que o capítulo 16 nos diz: ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Sara duvida das promessas de Deus. E ela tem uma ideia. Ela não consulta Deus a respeito dessa ideia, mas ela fala para Abraão: olha, pega a minha serva, tem relações com ela, e o filho que sair dela será meu filho também, será nosso filho, será o descendente das promessas que Deus te fez. Abraão poderia ter dito não. E vejam como Abraão recapitula também os passos de Adão na queda. Eva oferece o fruto para Adão e Adão, ao invés de recusar ou de dizer isso é errado, ele toma e come. Da mesma forma aqui, Sara faz uma proposta. E Abraão, ao invés de dizer não, porque não é isso que Deus me prometeu, ele cede, é o que o verso 3 nos diz. Então Sara, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 10 anos se havia passado e provavelmente Abraão também deixou que a dúvida semeasse o seu coração. E ele segue o conselho de Sara e toma Agar como para ter uma relação sexual com ela e assim gerar um filho. E ele a possuiu, é o que o verso 4 diz, ela concebeu, mas isso evidentemente, a natureza humana, vocês conhecem a natureza humana, no papel poderia ser que a lei permitisse que tal coisa acontecesse, mas isso tem consequências no convívio familiar.
E imediatamente após Agar conceber, começa a haver essas consequências, né? Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. E a expressão aqui desprezada dá ideias assim fortes, né, de total desleixo, de total, até de amaldiçoar a sua senhora. Ela despreza completamente, ela acha que agora ela tem uma posição especial, inclusive superior à sua senhora. Ela acha que ela é especial porque ela está grávida de Abraão. E ela é a mãe biológica daquela criança. E começam então a surgir conflitos dentro da família por causa de uma decisão impensada, na tentativa de apurar o cumprimento das promessas da aliança que Deus havia feito com Abraão. A favor de Sara e de Abraão, até poderia dizer o seguinte: no capítulo 15, Deus promete a Abraão que ele teria descendência. Ele não diz que essa descendência seria de Sara. Ele diz apenas: eu te farei extraordinariamente fecundo. Você, Abraão, vai ter descendente, vai ter uma descendência grande, biologicamente falando, e não será o seu servo. Evidentemente que então, talvez passado algum tempo, Abraão poderia pensar: será que essa palavra de Deus não quis dizer então que eu vou ter filhos, mas não necessariamente da minha esposa? E eles tomam uma atitude impensada, né? Veja, eu não estou dizendo que de fato foi assim que Abraão interpretou as palavras de Deus, mas o fato é que até então, naquele momento, Deus não havia feito uma promessa a Sara. Essa promessa vai ser feita apenas no capítulo 17. Mas por não quererem esperar, eles tomam uma decisão equivocada, e essa decisão traz todos os conflitos. Sara então, e a escrava Agar começa a tratar mal a sua senhora, que é Sara, e Abraão não faz nada, absolutamente nada. Abraão novamente é omisso em resolver um conflito que surge a partir daquela decisão impensada. E Sara então vai até Abraão e cobra providências da parte dele. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Por mais abusivo que pareça ao nosso tempo, ao nosso olhar hoje, no século 21, o que Sara fez em relação a Agar, por mais absurdo que isso pareça, o fato é que Agar também não tinha o direito de agir dessa maneira. Ela não tinha o direito de desprezar a sua senhora ou de achar que ela tinha os direitos da herança, porque não era assim que funcionava no mundo antigo. E, portanto, ao desprezar a sua serva, ou melhor, a sua senhora, e a agir de uma maneira arrogante com a sua senhora, ela cria esse conflito e Sara se sente desprezada. Seu casamento está ameaçado. E ela exige que Abraão tome uma decisão, e Abraão, então, devolve para ela essa decisão e diz: olha, pode fazer o que tu bem entenderes com Agar. Agora percebam como escolhas ruins trazem situações trágicas. Porque é ruim para Sara, é ruim para Agar, é ruim para a criança que foi concebida, é ruim para todo mundo, para todo mundo. Foi uma decisão péssima, que tem consequências péssimas. Deus depois não abandona Agar. O Antigo Testamento ele procura deixar isso claro. Deus é um Deus de justiça e ele se compadece dos aflitos e dos oprimidos. E Agar foge da presença de Sara, mas o anjo do Senhor aparece a ela, faz uma promessa de que o filho que está no ventre dela daria origem, seria benção, seria próspero, que haveria uma grande nação, e ela volta. O anjo diz: volta e te submete à tua senhora, porque isso é o certo a fazer. E ela voltou e se submeteu à sua senhora. E o capítulo 16 vai terminar então com a informação de que Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael. E era Abrão na idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Com 86 anos, Abraão foi pai. E ele poderia então entender que, bom, as promessas de Deus estão se cumprindo. Essa criança que nasceu, Ismael, apesar de todos os conflitos, apesar das coisas não saírem do jeito que nós esperávamos, né, apesar da minha esposa, né, ter dado a sugestão, depois se arrependeu, agora está machucada com isso tudo, talvez esse seja o filho da promessa. E o tempo passa. Entre o versículo 15 do capítulo 16 e o versículo 1 do capítulo 17 se passam então 13 anos, porque Abraão tinha 86
quando Agar deu à luz a Ismael. E o versículo 1 do capítulo 17 diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, 13 anos depois, portanto. Pare um pouquinho para pensar. 13 anos, uma criança nasceu e ao longo de 13 anos, eu sou pai de 2 meninas, a minha maior tem 10. Quer dizer, ainda teria mais 3 anos de convivência. É evidente que esses 13 anos de convivência, né, fariam qualquer pessoa pensar que de fato a promessa de Deus está se cumprindo ali. 13 longos anos se passaram, Ismael já estava entrando no mundo antigo, a idade adulta se entrava ali 12, 13 anos. Ismael, portanto, já estava entrando na idade adulta, na puberdade. Mas então Deus se revela novamente a Abraão no seu tempo. E que tempo? Abraão tinha 99 anos. É evidente que ninguém com 99 anos vai ser pai biológico de alguém. Talvez lá naqueles períodos lá de Adão e Eva, aqueles personagens que viviam 900, 800 anos, mas não aqui. Aqui nós já estamos num tempo normal de vida humana. E Abraão com 99 anos, evidentemente que não se espera que ele seja pai. Mas quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Primeira coisa, Deus se revela a Abraão com um nome até então não usado. Deus Todo-Poderoso é o El Shaddai. El Shaddai, a mistura de Elohim com Shaddai. E os estudiosos discutem sobre o significado exato de Shaddai, mas a ideia provavelmente é essa, como foi traduzido aqui: poder, poderoso, todo-poderoso. O Deus que está se revelando novamente, que está falando com Abraão e revelando mais da sua vontade a Abraão, é o Deus que pode todas as coisas, inclusive pode fazer com que um homem de 99 anos seja pai biológico de uma criança. Ele tem poder para alterar o curso natural das coisas. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso que aparece para Abraão faz uma exigência a ele: anda na minha presença e ser perfeito. Esse tipo de exigência até existia no mundo antigo, e na história de Israel também apareceu para reis, para aqueles que eram representantes de Deus na terra. Os reis de Israel, eles tinham a exigência de andar na presença do Senhor e guardar a sua lei e serem perfeitos. A ideia aqui é que Abraão, portanto, deve ditar a sua vida pela vontade de Deus e não pelas circunstâncias do momento, e não por aquilo que lhe parece ser o mais correto a ser feito. Tudo o que ele fizer, ele tem que fazer na consciência de que ele está na presença do Senhor. E todas as escolhas que ele fizer também devem ser feitas nessa consciência. Ainda que não houvesse uma revelação plena da lei de Deus, isso só vai acontecer séculos depois, por meio de Moisés, Abraão já tem uma noção, uma ideia da vontade de Deus, da lei moral de Deus, e agora Deus o chama a viver de uma maneira digna da vontade de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. A perfeição aqui pode nos evocar aqui uma ideia equivocada. Talvez a melhor tradução, e provavelmente alguma das traduções de vocês, em vez de traduzir por perfeito, tenha traduzido essa palavra por com integridade, ou de modo íntegro. Seja íntegro na minha presença, também é outra forma de traduzir essas expressões. A ideia é que Abraão deve andar com integridade, de uma maneira completa. A perfeição tem a ideia também de completude no hebraico. A ideia é que ele deve ser completamente dedicado a Deus. Quem olha para a sua vida vê uma vida de devoção ao Senhor. Quem olha a sua vida vê alguém que entregou os seus caminhos ao Senhor e que já não vive mais para si, mas para aquele que o chamou. Abraão é chamado, vejam só, nós temos no capítulo 15 uma aliança incondicional, mas agora Deus está chamando Abraão a responder à aliança, andando na presença dele e andando com integridade. E não tomando mais escolhas da maneira como ele tomou até então. E Abraão responde, e vejam, e o verso 2 nos fala de uma aliança. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. A promessa da multiplicação, a promessa de uma descendência física, biológica, é repetida por Deus. Deus fala que fará uma aliança, e vejam, não é uma nova aliança, mas é o aprofundamento
da aliança do capítulo 15. É um esclarecimento e uma reiteração da aliança do capítulo 15, que nós vimos na semana passada. Abraão responde, portanto, a essa promessa, a esse chamado, com adoração. Prostrou-se Abraão, rosto em terra. Adoração. E Deus lhe fala: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. Vejam que Deus fala da minha aliança, não é a aliança de Abraão. Nós, às vezes, teologicamente falamos, né? Aliança de Noé, aliança de Adão, aliança de Davi, aliança de Abraão. Mas, no fundo, essa aliança não é de Abraão nem de Davi. As alianças que tem são alianças de Deus. É Deus quem toma a iniciativa, é Deus quem garante, é Deus quem cumpre. É Deus quem planeja, é Deus quem graciosamente dá e entrega essa aliança. Por isso é a aliança de Deus, e não do próprio Abraão. Não Abraão que tem iniciativa, é Deus quem o chama, é Deus quem o coloca, é Deus que o leva à fé, é Deus que o conduz, é Deus que o mantém fiel. É a aliança de Deus e não de Abraão. Mas Deus lhe diz: quanto a mim, será contigo a minha aliança, e serás pai de numerosas nações. A promessa vai se ampliando. Abraão não será pai apenas de uma nação, de um povo, mas de muitas nações. Como? Mais adiante isso ficará claro ao longo da história bíblica, ao longo do livro de Gênesis. Mas Abraão vai ter a descendência de Ismael, vai ter a descendência de Isaque, que é o filho da promessa. Eles, por sua vez, vão dar origem a outras nações, por exemplo, Jacó e Esaú, e os Edomitas. Depois, outras nações serão descendentes de Abraão no sentido espiritual. Todos aqueles que, como Abraão, creem e a fé lhes é imputada por justiça, são filhos espirituais de Abraão. E assim ele será pai de muitas nações, como hoje o próprio fato de estarmos aqui reunidos no domingo pela manhã, adorando o Deus de Abraão, é um cumprimento, em certo sentido, dessa profecia. Porque, se não todos, quase todo, nenhum de nós aqui tem ascendência abraâmica ou judaica. Mas pertencemos a uma nação, ou a mais de uma nação aqui presente. Participamos de nações e servimos o mesmo Deus de Abraão, e ele é considerado nosso pai da fé. Essa profecia ela se cumpre, portanto, na expansão do povo de Deus e na expansão da fé cristã ao redor do mundo. Mas Deus continua, no verso 5: Abrão já não será o teu nome, sim Abraão. E isso está conectado com essa promessa. Por quê? Porque por pai de numerosas nações te constituí. A influência de Abraão, portanto, será global, será mundial. Em um sentido biológico, de que alguns povos sairão da descendência da semente dele, mas também no sentido espiritual, de que muitas pessoas se identificam com Abraão e com o Deus de Abraão, e assim de alguma maneira estão ligados a ele, como o pai da fé. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. E basta aqui pensarmos na monarquia de Israel, Davi, Messias. E o verso 7 nos diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui nós temos promessas muito concretas. Aquela terra que Deus já havia dito anteriormente que daria a Abraão, agora ele está dizendo que dará a Abraão e a sua descendência. E ele diz que essa aliança que ele está fazendo com Abraão, e de certa maneira com a sua descendência, ela é uma aliança perpétua. Perpétua, em português, no linguajar comum, nós imediatamente pensamos algo que não tem fim. Prisão perpétua, ou seja, a prisão, enquanto a pessoa estiver viva, ela está presa. Uma aliança perpétua é uma aliança como também a aliança de casamento deveria ser, ou seja, perpétua. Enquanto as pessoas, os cônjuges estão vivos, ela permanece. A aliança perpétua que Deus faz a Abraão imediatamente nos traz à tona, então, algumas perguntas. E essas perguntas, hoje, no contexto em que nós vivemos, elas são mais relevantes do que nunca. Deus está prometendo aqui a Abraão
e a sua descendência, que eles teriam a posse da terra de Canaã, ou os direitos sobre a terra de Canaã perpetuamente. É isso mesmo? E a descendência de Abraão, quem é? Ao longo da narrativa bíblica, depois da continuidade do livro de Gênesis, vai falar de Jacó, e Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e de Israel saem as 12 tribos de uma nação que ao longo de todo o Antigo Testamento depois recebe promessas e Deus cumpre suas promessas, eles tomam posse daquela terra e eles habitam naquela terra. Mas Deus faz uma aliança que eles têm que obedecer, do contrário, Deus não vai revogar a sua aliança com aquela nação, mas vai aplicar as maldições da aliança sobre aquela nação. Qual é a maldição? Eles serão expulsos da terra. Agora vejam, a expulsão de Israel da terra, o exílio, a destruição de Jerusalém, Deus não diz que essa expulsão e essas maldições pactuais da aliança que será feita posteriormente, Deus não diz que ele está anulando a aliança que ele faz com Abraão. Ele não diz que está anulando a aliança que ele faz com Davi ou que ele fez com Moisés. Deus não anula a sua aliança, Deus não volta atrás na sua aliança. A aliança se mantém. A única coisa que Deus faz é que ele evoca as maldições da aliança. E as maldições da aliança, à luz da aliança que será feita posteriormente com Moisés, é a expulsão do povo da terra. O que a Escritura nos parece estar dizendo, e eu reconheço aqui, eu faço esse parêntese aqui, meus irmãos, não é exatamente o tema da pregação, mas eu acho importante instruir a igreja quanto a esse tema. Qual o papel de Israel hoje? Qual é o papel da nação de Israel, Estado de Israel? E nós, como igreja, como nos posicionamos? Nós sabemos, todos vocês sabem, Israel está em guerra, né? A questão da saída de Gaza e tudo mais, aqueles conflitos desde o 7 de outubro do ano passado. Mas os conflitos que o Estado de Israel tem com os povos que estão ali ao seu redor, eles já são mais antigos, bem mais antigos. Desde 1947, Israel está em permanente ameaça de guerra e de aniquilação, inclusive. Já quase foi aniquilado antes de voltar para sua terra, quando teve o Holocausto, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a questão é como a igreja se posiciona. Será o retorno de Israel para sua terra o cumprimento das promessas de Deus a Abraão? Será o retorno de Israel à sua terra o cumprimento de profecias bíblicas que virão depois ao longo do Antigo Testamento? Ou será que, na verdade, tudo se cumpriu em Jesus e agora a igreja é o novo Israel? Nesse ponto, meus irmãos, eu reconheço que dentro do movimento evangélico e do movimento cristão, de uma maneira geral, há muita polêmica sobre esse assunto. Muita bobagem já foi falada sobre esse assunto, muitas coisas erradas já foram faladas sobre esse assunto. Mas eu me inclino a dizer o seguinte, e aí eu recorro a Paulo, o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulos 9 a 11. Paulo, quando fala ali, ele deixa muito claro que Deus ainda tem um propósito para o Israel étnico, para a nação, para o povo de Israel. De alguma maneira, isso parece significar que nos últimos dias, Deus voltará a agrupar e reunir o seu povo. E nos últimos dias, o povo de Israel se converterá. Haverá uma conversão em massa do povo de Israel. E essa conversão em massa provavelmente procederia então o retorno de Jesus Cristo para a terra para estabelecer o seu reino definitivamente. E os novos céus e novas terras, quando aí todos estariam unidos, e o reino de Deus não seria um milênio, a igreja não seria um povo de segunda categoria, como às vezes certas correntes teológicas dizem, não. Mas o fato é que Deus governaria desde a sua terra, da qual a terra de Israel hoje é algo que aponta para essa terra futura de onde Deus governará sobre todos os povos e todas as nações por toda a eternidade, já sem distinções entre judeus e gentios. E esse é um tema delicado porque, veja bem, se nós encaramos, portanto, que Deus restaurará o povo de Israel em algum momento, é inevitável que olhemos para as circunstâncias que acontecem na região de Israel hoje, e é inevitável que pensemos nisso como um cumprimento de uma profecia. É inevitável que pensemos que, apesar da infidelidade de Israel, porque não tem como negar que o Estado de Israel e o povo de Israel, a grande maioria dos judeus contemporâneos são infiéis, porque eles não creem em Jesus Cristo. E muitos dos que não só não creem em Jesus Cristo, como apostataram completamente de qualquer crença em Deus, são ateus, secularizados. Apesar disso,
A Escritura parece indicar em profecias que Deus primeiro restauraria o seu povo por pura graça, e aqui é a questão. A aliança com Abraão é um ato de graça, e ela é uma aliança irrevogável, apesar da infidelidade do seu povo. Deus restaura a nação e depois converte a nação. Profecias de Ezequiel parecem indicar nesse sentido. Agora, eu não posso ser conclusivo e dizer que é isso e assim será. Mas eu acho que a igreja não pode, de fato, desprezar o povo de Israel e simplesmente dizer assim, não, acabou, o Israel ético não tem mais razão de existir, a igreja substitui Israel, nós somos o povo escolhido. Também devemos evitar o erro, que é o erro do dispensacionalismo, dizendo que Deus tem dois povos, o povo de Israel e a igreja. E as promessas para Israel são só para Israel e as promessas da igreja são outras, e depois vai ter o milênio, que Israel vai estar lá em primeiro nível, a igreja vai estar ali mais ou menos. Não, esqueçam isso, isso não é bíblico. Isso é uma invenção do século XIX, é uma interpretação por demais exagerada da Bíblia. As promessas, Deus tem apenas um povo. A igreja foi enxertada no Israel, como diz Paulo, é a oliveira brava que foi enxertada na oliveira que é Israel. E alguns ramos, que é o Israel infiel, foram cortados, mas Deus futuramente pode recolocar esses ramos cortados do Israel infiel, que é o povo de Israel étnico que não crê em Jesus Cristo. Nós somos um povo junto com Israel. Mas, de qualquer forma, as promessas de Deus para Abraão, como nós lemos aqui no texto da terra, indicam algum tipo de perpetuidade. E elas não têm condições, em certo sentido. Elas dependem da graça de Deus. Então, a Escritura deixa em aberto a possibilidade de futuramente Deus restaurar a sorte do Israel étnico quanto nação. A sorte é essa que, por sua vez, estará ligada inevitavelmente com a conversão da nação de Israel. Porque, ninguém se engane, não existe salvação a parte de Cristo, e Israel não vai ser salvo por ser descendência de Abraão. Israel não vai ser salvo porque crê na Torá e obedece à lei, ele só vai ser salvo se seguir a Jesus Cristo. Contudo, algumas das bênçãos que Deus faz ao povo étnico, essas bênçãos ainda podem permanecer. Mas são bênçãos para a era presente, bênçãos que não garantem a salvação. Enfim, essa é uma maneira que nós podemos olhar para as promessas que Deus faz aqui a Abraão. Eu teria muito para falar sobre esse assunto, talvez até em algum momento possamos fazer um estudo sobre isso. Mas o tempo não me permite e eu preciso avançar para concluir a pregação. A única coisa que eu entendo que vocês precisam saber é que não se pode falar simplesmente que a igreja é um novo Israel ou que a igreja substituiu Israel. É mais correto dizer que a igreja foi enxertada dentro do Israel étnico. Ela não tinha direitos por si só, mas agora Deus, graciosamente, por meio de Jesus Cristo, nos abre as portas para que sejamos descendência espiritual de Abraão. E assim a promessa de que ele será pai de muitas nações se cumpre a partir da ressurreição de Jesus Cristo e da proclamação do Evangelho. Nós, como igreja, também estamos dentro dessas promessas, pelo menos a promessa de sermos descendência de Abraão, a descendência pai de muitas nações, e de recebermos a bênção da salvação que virá para o mundo inteiro. Mas Deus continua. O resto do capítulo 17 vai nos dizer que Deus faz na aliança com Abraão, Deus lhe dá um sinal. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso de suas gerações. Essa é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Deus, então, confirma e ratifica a aliança a Abraão e lhe dá um sinal. Vejam que nós podemos encarar esse sinal de duas maneiras. Por um lado, é uma condição, por um lado, Abraão tem que obedecer, mas por outro lado, esse sinal é uma dádiva. É um sinal, é algo que mostra para Abraão que Deus cumprirá as suas promessas. Então, todo aquele que for descendência de Abraão deverá cortar o prepúcio, deverá praticar a circuncisão. E assim, todos aqueles que estão circuncidados, de alguma maneira, todos os homens circuncidados, apontam, portanto, para a participação nas bênçãos da aliança. E essa circuncisão acontece aos 8 dias
quando os meninos não têm ainda nenhuma condição de tomar uma decisão. No mundo antigo, às vezes, a circuncisão era um ritual de passagem, era feita na adolescência. Mas aqui Deus coloca isso no 8º dia. É exatamente porque é um sinal de uma aliança firmada com Deus, não é um ritual de iniciação, nem de entrada na puberdade, nem coisa parecida, e nem uma prática higiênica, não tem nada a ver com isso. É pura e simplesmente um sinal que Deus estabelece com a aliança. O cortar ali, de certa maneira, também lembra novamente das bênçãos da aliança. O órgão masculino que é responsável pela reprodução é também o órgão que receberá o sinal da aliança, e Deus tem uma promessa de frutificar, uma promessa de descendência. Então, o órgão masculino que é responsável de alguma maneira por essa multiplicação é que vai receber esse sinal dessa promessa de uma descendência frutífera e dessa promessa também da posse da terra por essa descendência. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. O que Deus estipula a Abraão, então, é que todos aqueles que são da sua casa devem estar circuncidados. E Abraão imediatamente obedece. Então logo Deus lhe dá essa ordem, a Bíblia diz, no mesmo dia Abraão circuncidou todos na sua casa. Mas antes de Abraão fazer isso, Deus fala a respeito de Sara. E ele diz, disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Vejam que Abraão está demonstrando uma certa incredulidade aqui, ele se ri consigo mesmo. Alguns vão dizer que ele está se rindo de alegria, de felicidade, mas o contexto e que ele fala a respeito de Ismael parece indicar o contrário, parece indicar que ele está se rindo, um homem de 100 anos vai ser pai, uma mulher de 90 vai dar à luz. Não, isso não é possível. Deus, Ismael está aqui, 13 anos, abençoa ele. Mas Deus lhe responde, verso 19, Deus lhe respondeu, de fato Sara tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Isaque significa ele ri, ou riso. Percebam como Deus, ironicamente, também responde nos mesmos termos a Abraão, tu te riu? Mas tu vai ter um filho e tu vai chamar esse filho de ele ri. Foi o que tu fez aqui agora. Tu riu? Tu desconfiou das minhas promessas. Não é Abraão que dá o nome a Isaque, mas é Deus quem dá o nome a Isaque. Para lembrar também do fato de que aquele nascimento é algo absolutamente miraculoso. É absolutamente uma obra da graça de Deus. É absolutamente impossível, humanamente falando, que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 deem à luz um filho. E Deus faz com que isso aconteça, e já que eles riram disso, porque de fato humanamente é impossível, essa criança vai se chamar Eli-ri, Isaque, porque humanamente falando, nós nos rimos quando ouvimos isso. Mas Deus faz, Ele prometeu e Ele cumprirá. E Sara, portanto, participará das bênçãos, ela será a mãe das nações, não será o filho da escrava, não será a ajudinha que ela deu para Deus, não teve valor nenhum, porque o importante é o que agora Deus está cumprindo na vida dela. E assim, quanto a Ismael, porque Deus é um Deus de justiça também, e Ele não vai simplesmente abandonar Ismael, apesar de todo o conflito e toda a dor que isso vai trazer, mas Deus ouve pedido de Abraão para que abençoasse Ismael e diz, eu te ouvi, eu abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, o multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, do qual Sara te dará luz neste mesmo tempo daqui a 1 ano. E fim dessa fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. A aliança será, portanto, com Isaque. Ismael, segundo os estudiosos, vocês já devem ter lido sobre isso alguma vez,
mas Ismael é muito provavelmente, né, o ascendente, aquele que dá origem aos povos árabes que habitaram na província arábica. E vejam que até hoje, né, nós temos esse conflito, a descendência de Ismael, a descendência de Isaac. De alguma maneira, evidentemente que ao longo da história muitas misturas vão acontecendo, mas o fato é que permanece de alguma maneira, e no islamismo, inclusive, eles consideram que Ismael é o filho da promessa, eles consideram o contrário, eles acham que aqui houve uma distorção da história. Mas o fato é que em Ismael nós temos um povo que cresceu, que se tornou forte, que ao longo da história teve relações de proximidade, mas também de rivalidade, e no momento, inclusive, essa rivalidade se manifesta num nível extremo com o povo de Israel. Fruto, né, de uma situação, de uma decisão, de uma falta de fé, mas nada disso, de certa maneira, foge da soberania de Deus. E Deus abençoa Ismael, Deus abençoa também o filho de Agar aqui. Mas a sua aliança e a salvação para a humanidade não virá da descendência de Ismael. A salvação para a humanidade virá da descendência de Isaac. É de Isaac, portanto, que as promessas de Deus se cumprirão. É por meio de Isaac que surgirá um rei, que será o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É por meio de Isaac que todos nós hoje estamos aqui servindo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E assim, o capítulo ele vai se encerrar com Abraão cumprindo aquilo que Deus pediu que ele fizesse em resposta a essa aliança. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por dinheiro, todo macho dentro da sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto escravos como nascidos nelas, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Abraão, portanto, responde aquilo que Deus lhe fala. E aqui, meus irmãos, nós nos encaminhamos para o final da mensagem e das nossas aplicações. Deus faz uma promessa a Abraão, de uma aliança perpétua, uma aliança que, portanto, ainda está em vigor. Essa aliança é que de Abraão sairia uma descendência. É uma aliança de que de Abraão a humanidade inteira seria abençoada, de que reis procederiam dele. E que de alguma maneira, por meio da descendência de Abraão, consequentemente, todos teriam acesso ao Deus de Abraão. Em Jesus Cristo essas promessas se cumprem. Ele é, e o Evangelho de Mateus vai deixar claro, ele é descendência de Davi, que é descendência de Judá, que é descendência de Jacó, que é descendência de Isaac, que por sua vez é descendência de Abraão. As promessas se cumprem naquele que, portanto, morreu, ressuscitou e agora reina sobre toda a criação. E assim, ao proclamarmos o nome de Jesus Cristo, nós de alguma maneira damos mais e mais cumprimento a essas promessas feitas a Abraão. Mas as histórias que nós lemos aqui nos capítulos 16 e 17 do livro de Gênesis, também nos deixam algumas aplicações. Eu menciono aqui apenas duas, e isso em continuidade também com a mensagem que foi pregada na semana passada. Porque Abraão é o pai da fé. E como nós vimos na semana passada, houve momentos em que Abraão falhou na sua fé. E hoje nós vemos mais um episódio em que essa falta de fé, incredulidade ou má compreensão das palavras de Deus acontecem na vida de Abraão e de sua família. Abraão não esperou no Senhor. É uma aplicação clássica desse texto, no capítulo 16 de Gênesis, né? Esperar no Senhor, nas promessas do Senhor. Nós muitas vezes queremos nos adiantar, e isso é para tudo na nossa vida, e vejam só, nas promessas de salvação, quando nós achamos que se fizermos tais ou tais coisas, Deus vai nos aceitar, e se nós não fizermos, Deus não vai nos aceitar, nós queremos dar uma ajudinha para Deus. Nas promessas do nosso dia a dia, quando esperamos que vamos alcançar certas coisas e agimos de uma maneira eticamente condenável, agimos de uma maneira questionável à luz da vontade do Senhor revelada nas Escrituras, para alcançarmos algo que nós
entendemos que seria bom, que seria adequado, que seria até algo que poderia ser um cumprimento de uma bênção para o povo de Deus. Eu quero, eu quero aquele carro maravilhoso e no meio daquele carro eu vou poder abençoar a igreja, eu vou poder dar carona para os irmãos. Aí para comprar aquele carro maravilhoso eu vou lá e faço alguma pilantragem para conseguir aquele carro mais rapidamente. Veja, nós nos justificamos pensando que, vou servir a Deus, isso vai ser usado para o bem de Deus, eu vou lá na frente, eu vou usar isso em prol da causa de Deus, e agimos de uma maneira errada para conseguir efetivar aquilo que nós imaginamos que pode justificar a nossa atitude, que pode ser um cumprimento de uma promessa, que pode ser uma bênção para o povo de Deus. Nós agimos muitas vezes de uma maneira carnal, justificamos a nossa carnalidade, esperando que isso de alguma maneira seja compensado pelo fato de que seja usado a serviço do povo de Deus, da igreja de Deus, da causa de Deus ou das promessas de Deus. Nós não sabemos esperar e nós nos adiantamos e queremos ajudar. Mas não apenas na história de Abraão, de Sara, da descendência e das promessas da terra, não apenas aqui, mas ao longo de toda a Escritura, nós aprendemos que muitas vezes as promessas de Deus se cumprirão num tempo que não é o nosso. O tempo de Deus não é o nosso. E nós não sabemos esperar. E nós nos adiantamos. E as nossas atitudes, as nossas escolhas muitas vezes terão consequências ruins, terão consequências destrutivas. Mas graças a Deus que a palavra final de Deus não é que suportemos as consequências do nosso pecado. Apesar de tudo que acontece com Abraão e apesar de todos os conflitos na sua família que acontece, a aliança que Deus tem com Abraão é maior do que a sua incredulidade em determinados momentos da sua vida. É maior do que a incredulidade da sua esposa em determinados momentos da sua vida. É maior do que a falta de autoridade de Abraão sobre sua família em determinados momentos da sua vida. É maior. Deus mantém as suas promessas apesar disso. E aliás, quanto a essa questão da da incredulidade, da falta de autoridade de Abraão sobre a sua família, basta só vocês lembrarem de uma coisa. O verbo que é usado aqui, quando diz Abraão ouviu a Sara, atendeu a Sara e fez o que ela pediu, é a mesma palavra usada lá quando Deus diz para Adão: porque ouvistes, Eva, e comestes do fruto que eu disse que não deverias comer. E veja, longe de mim aqui dizer, não, a Bíblia ensina que o marido não deve ouvir a mulher. Não, óbvio que não é isso que a Bíblia está dizendo. Isso de fato seria uma interpretação machista do texto bíblico, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o que a Bíblia está dizendo é que em determinados momentos o marido tem que exercer a sua liderança espiritual. E a mulher, nos dois casos aqui, tanto o caso de Sara como o caso de Eva, tomaram decisões carnais e Adão e Abraão deveriam ter tido a maturidade de aconselhar, de tomar a decisão, e não tomaram, mas pelo contrário, seguiram um conselho pecaminoso. Ao seguir o conselho pecaminoso, a tragédia toma conta das suas famílias. E isso é uma lembrança, portanto, especialmente aos homens, de se preocuparem. Veja, novamente, eu quero deixar isso bem claro, não é não ouvir a sua mulher, porque não é isso que o texto bíblico ensina. Mas tudo que se é feito tem que ser avaliado à luz da Escritura. A liderança espiritual, e se nós homens não temos a capacidade de exercer liderança espiritual, seja porque não queremos e somos omissos, seja porque somos incapazes, porque não buscamos a Deus e não servimos a Deus, a tragédia vai se abater sobre a nossa família. Nós temos duas responsabilidades, primeiro buscar a Deus, porque quem não busca a Deus não tem liderança nenhuma. Nenhuma liderança espiritual pode exercer quem não busca o Senhor. Mas uma vez que tenhamos buscado a Deus, nós temos a responsabilidade também de exercer essa liderança. Do contrário, a nossa família sofrerá as consequências. Mas enfim, apesar dessas falhas que nós vemos aqui na narrativa, Deus mantém sua promessa e mantém de uma maneira extraordinária e maravilhosa, fazendo com que uma mulher de 90 anos dê à luz a um filho. E assim vem a segunda aplicação. Responder com fé e obediência ao nosso chamado. Deus se revela a Abraão. Não é Abraão que toma nenhuma iniciativa de ir atrás de Deus. Deus vai e fala com ele, manda ele sair da sua terra e ele vai. E Deus lá na terra aparece para ele diversas vezes e reitera e confirma suas promessas e aprofunda suas promessas.
e ele faz uma aliança na qual só ele evoca as maldições da aliança, quando ele passa pelo meio dos animais, como nós vimos na semana passada, os animais partidos. O significado simbólico daquilo é que quem descumprir a aliança será partido ao meio, mas só Deus passa pelo meio dos animais, Abraão não. Então isso aponta para o fato de que essa aliança é incondicional, é Deus que assume o cumprimento da aliança. Mas, após firmar essa aliança, Deus aparece novamente para Abraão e ele exige uma resposta de Abraão. Uma resposta a essa aliança incondicional. O que não torna necessariamente a aliança condicional, ainda que pareça ser assim, mas o fato é que Abraão tem que responder. E a resposta é: anda na minha presença e ser perfeito. E a resposta é: tem um sinal da aliança que você deve aplicar sobre todos os machos. Você deve fazer isso. E Abraão responde, ele responde com fé. Ele circuncida, é ele mesmo, aos 100 anos. Vejam que essa cirurgia poderia ser um pouco perigosa para um idoso nos tempos antigos. Imaginem, né, sem as condições de higiene que nós temos hoje. Mas ele obedece no mesmo dia, ele obedece e faz. Da mesma forma, agora ele anda na presença de Deus, ele tem um chamado a andar na presença do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, todos nós que chegamos à fé em Jesus Cristo, não viemos porque tomamos iniciativa, mas porque Deus nos chamou. E Ele nos chamou para uma soberana vocação, Ele chama vocês aqui, Ele renova com vocês esse chamado todos os domingos pela manhã. Ele renova esse chamado, Ele nos chama para andarmos na Sua presença com integridade. Ele nos chama, portanto, a vivermos vidas que são dedicadas a Ele e que são entregues ao seu serviço, vidas, portanto, no qual as escolhas que fazemos são todas consideradas da perspectiva da vontade dele, conforme revelado na sua palavra, e não da nossa vontade, e não apenas pelas circunstâncias que nós vemos com nossos próprios olhos. Porque se olharmos apenas o que os nossos olhos veem, agiremos como Sara, agiremos como Abraão naquele episódio trágico, agiremos como Eva, agiremos como Adão. Mas quando nós olhamos a partir da palavra de Deus e com fé, as coisas são diferentes. Então, o chamado a Deus nessa manhã para o seu povo é responder com obediência. O povo, ao longo da história, fracassou muitas vezes nessa resposta, e a história de Israel é uma demonstração disso. E é por isso que Deus prometeu que faria no futuro uma nova aliança, uma aliança na qual a lei de Deus seria colocada nos nossos corações para que assim pudéssemos obedecê-la. E essa nova aliança foi firmada, e vocês sabem quem firmou, com seu sangue derramado lá na cruz. E agora, ao nos unirmos a Ele, nós, portanto, podemos andar na presença do Senhor com integridade. Esse é o nosso chamado e essa é a nossa vocação, e por isso eu convido você a se avaliar. Eu ando na presença do Senhor? Minha vida é ditada pela vontade do Senhor? Eu levo Ele em consideração nas minhas escolhas? Integridade é algo que caracteriza o meu ser, a minha existência. Sou uma pessoa íntegra. Integridade, justiça, santidade são quase que sinônimos, às vezes, no Antigo Testamento. Eu tenho essa integridade ou não? O mundo me olha como tudo menos íntegro. Deus graciosamente nos chama pela fé a participarmos da sua aliança e nos chama a andarmos na sua presença com integridade. Que Ele possa fazer uma obra no nosso coração, pelo poder e pelos méritos de Jesus Cristo, para que possamos andar de uma maneira que glorifique o seu nome. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.